promotor de justiça Adriano Jorge Correia de Barros foi até a central de flagrantes, suspeito de ter atirado contra essa caixa de som na virada do ano. A repórter Maria Maciel conta mais informações do que aconteceu. Esse fato aconteceu no condomínio de luxo aqui da capital e a gente mostra agora como foi. Acompanhe. A noite de Réveillon, num condomínio de luxo na parte alta de Maceió, foi marcada por momentos de aflição. Os moradores foram surpreendidos pelo barulho de disparos de armas de fogo. Segundo pessoas que estavam no local, foram pelo menos 8 tiros. O autor dos disparos seria um promotor de justiça que estava incomodado com o barulho de uma festa numa casa vizinha. A polícia foi acionada ao local. Após a confusão, os moradores gravaram vídeos e divulgaram o caso nas redes sociais. Aqui a polícia em frente à casa do promotor, que deu 8 tiros naquela casa ali, ó. Que o pessoal, inclusive, tinha uma senhora de 93 anos sentada no sofá um pouco atrás de onde ele deu os 8 disparos, certo? Então tá aqui, tá a polícia e tudo. Em nota, a assessoria de comunicação do Ministério Público informou que não compactua com desvios de conduta e que vai adotar as medidas legais cabíveis ao caso. Reportagem Maria Maciel. 93 anos, sim, respeito. Olha, o delegado plantonista que atendeu a ocorrência, Alexandre César, informou que um boletim de ocorrência foi registrado com os depoimentos dos envolvidos e que o procedimento aí agora foi encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça, chefe do Ministério Público de Alagoas, que vai decidir se abrirá ou não o procedimento para avaliar a conduta do promotor Adriano Jorge Correia de Barros. Ainda segundo o delegado, o promotor de justiça que tem a prerrogativa de não ser preso em flagrante, por isso ele não pôde continuar, foi liberado na delegacia. Ele foi ouvido e foi liberado. A arma de fogo foi apreendida. De acordo com o boletim de ocorrência que tivemos acesso, o promotor confessou, inclusive, que atirou contra o aparelho de som que estava muito alto e que já tinha ligado para a polícia várias vezes. Nós tentamos contato com o promotor, mas recebemos a informação de que ele só vai se pronunciar oficialmente e judicialmente no dia de hoje. E aí eu vou vir para cá para conversar com o Stael, que está de volta aqui com a gente. Stael, é um caso que marca porque foi utilizada a arma de fogo, não é? A violência. E a violência, né? E aí, essa aqui foi a situação de como ficou a caixa de som. O que é que a gente pode falar desse ato? É uma virada de ano, normalmente as pessoas comemoram mais, tem um som, mas a partir de que momento a pessoa pode, por exemplo, acionar a polícia porque o som está muito alto, como o caso que o promotor disse que acionou? Olha, veja bem, Edson, eu enxergo 2 problemas distintos, 2 situações complexas, inclusive. A primeira é a da perturbação do sossego, tá? Então, um som elevado, as pessoas utilizam um som alto imaginando que está agradando e, na verdade, está incomodando. E uma outra situação é a de que enxergo que estamos voltando ao tempo do cangaço, onde se resolve tudo a bala, né? Então, 2 situações complexas. A guarnição da Polícia Militar que chegou até o condomínio ouviu o promotor e, assim como pontuado por você, ele disse que ligou por diversas vezes para a polícia e aí também foi até a localidade, pediu para baixar e tomou essa atitude. Eu fico imaginando se um disparo desse tivesse atingido alguém e imagine a tragédia que seria, tá? Me preocupa essa questão de resolver desse modo. Além de ter a possibilidade de ter ligado para a polícia, assim ele colocou e a polícia não veio, tem a questão do regimento interno do próprio condomínio, né? Existem as regras, ele podia ali ter acionado, não sei se assim fez, o porteiro, o patrulheiro, o síndico. Existe um regimento, assim a gente bem sabe, para esses casos, principalmente de perturbação do sossego. E aí a gente vê também outro risco que acontece, por exemplo, o objeto, quando você atira contra um objeto, o tiro pode voltar, né? Inclusive era um objeto de metal, tem partes de metal aqui, a gente viu que o tiro atingiu, mas possivelmente ele não perfurou a caixa, então ele voltou para algum canto aí, né? A gente percebe que tá aqui, ó, ele transfixou aqui. Aí entrou, Mas sim, existe a possibilidade de uma superfície plana, não sei se o caso do som, de haver o que a gente chama de ricochetear, né? Bater e voltar. Não sei, volto a dizer... E atingindo alguém, porque atinge não com aquela mesma velocidade
velocidade, mas atinge também com risco de morte também, No né? caso do ricochete, é uma superfície plana, o projeto atinge e volta, não sei se é o caso do som, mas poderia sim ter desviado o percurso desse projeto e atingido alguém, assim como falei, e a tragédia seria bem, né? Seria uma tragédia maior. Imagino que o problema ia ser tamanho se assim tivesse atingido. Se fosse uma pessoa que não tivesse as prerrogativas, como é o caso do promotor, essa pessoa ficaria presa, Stael? Então, existe a prerrogativa do doutor de não ser preso em flagrante. No caso de alguém sem prerrogativas, o delegado ia entender de que modo iria adotar e certamente a pessoa seria detida em virtude de ter deflagrado ali disparo de arma de fogo em via pública, né? E aí poderia, no caso, é cabível fiança, num caso como esse? O caso é cabível fiança. Eu acredito até que foi também uma situação de fiança apontada para o promotor. Eu não sei precisar, mas acredito que também tenha sido para ele uma situação de fiança. E com a gente falando sobre essa questão de som, é preciso ter um bom senso maior porque era uma virada de ano ou o sossego não pode ser perturbado em qualquer hora do dia e do ano? Não, então, se existe a perturbação do sossego, não tem defesa para a hora, perturba, tá? E aí, como eu falo, inclusive, eu acredito por questão de efetiva, a polícia não conseguiu chegar a tempo, ele poderia ter acionado ali o próprio regimento interno do condomínio. E, em caso da recomendação, é o que? É acionar, se você não for no condomínio, uma casa, um vizinho, é acionar a polícia? Perturbação do sossego, acionou a polícia e a polícia vai até a localidade e tenta resolver o que a gente percebe que acontece, a gente comenta muito isso aqui. A polícia vai até a localidade, pede para baixar o som e até, volto a dizer, o que sempre digo, é um problema complexo até para a solução por parte da polícia, né? Muitas das vezes vai até a localidade, pede para baixar o som, as pessoas baixam, depois quando a polícia sai, as pessoas aumentam, quando a polícia volta, na grande maioria das vezes existem o desacato, a desobediência à ordem da polícia. E aí, às vezes, acaba tendo prisão por causa disso, né? Acontece a prisão em virtude desse desenrolar. E aquela questão do horário, depois das 22, é um mito, né? Na verdade, se estiver incomodando, pode chamar. O sossego pode acionar. Agora que é bom também ter um pouquinho de bom senso, é bom, né? Porque, por exemplo, a gente contou esse ano passado um caso em que alunos de uma escola estavam fazendo apresentações e a polícia foi chamada porque estava perturbando uma vizinha de um prédio de frente. O prédio tinha construído, inclusive, depois da construção da escola. E era uma apresentação, não era uma coisa que ia demorar o tempo todo. Quer dizer, também é preciso ter bom senso. E a polícia entrou e tirou o som, levou o som embora. É a parte que nos cobra bom senso, né? Então, chegando até a localidade, a parte agredida e a parte agressora, e chega até um consenso, a polícia sabe muito bem fazer isso, não sei por que motivo, nesse caso lá do colégio, eu me recordo. Não é? Desse momento... a polícia levou a caixa de som, o som, as crianças e as crianças chorando, teve todo aquele problema. São casos que trazem problema, volto a dizer, até para a polícia que vai lá para resolver. Stael, obrigado solução, não. pela sua participação, um abraço e um bom ano para nós. Claro, obrigado.